Olá, quarto ano! Hoje vamos dar continuidade à nossa aula passada, que a gente estava falando um pouco sobre a riqueza que vem do Oriente, vocês lembram? Vamos pegar aí o livro e dar continuidade à nossa leitura na página 60 a 64. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as especiarias. Lembra sobre as especiarias que eu falei que os europeus tinham que buscar nas Índias para ficar mais em conta, porque o valor lá era absurdo de compra? E essas especiarias elas eram compradas e tinham um alto valor. Hoje nós vamos falar sobre algumas delas. Vamos falar um pouco sobre a especiaria canela. Todos vocês conhecem, né? Essa especiaria. Ela é uma árvore que tem suas cascas processadas por método de ressecamento, que as transforma em um produto apto para consumo. Ralada ou em pau, é útil no tempero de pães, compotas de frutas e doces. Então, essa especiaria aqui, ela era muito utilizada na época dos europeus e ela valia muito. E hoje em dia também ela ainda é utilizada em nosso dia a dia, na hora que nós fazemos alguns pratos de alimentos, certo? Também existe a anis. Ela é uma erva bastante utilizada para fins medicinais. Em outras situações, também chegava a compor a lista de ingredientes de alguns xaropes, licores e outras receitas culinárias. Então aqui também nós temos outro tipo de especiarias, que é anis. Originário da Indonésia, a árvore de noz moscada se aclimatou perfeitamente ao indiano. Com o caroço de seu fruto é possível fabricar um anti-inflamatório natural e temperar pratos salgados e doces. Então vocês estão observando aqui que todas essas especiarias, elas tinham uma função. Por isso que na época dos europeus, ela tinha um alto custo, porque além dela servir para preservar os alimentos, ela também servia para fazer muitos outros tipos de comida, dar sabor aos alimentos também. Vamos ver uma curiosidade aqui. Vocês sabiam que os europeus acreditavam que a Terra não era redonda, que ela era plana e que existia um abismo? Veja que interessante, essa ideia existia porque os europeus pensavam que a Terra tinha um fim e que existia um mar de perigo chamado Mar Tenebroso, que estava repleto de monstros e água fervente. Então, quando Cristóvão Colombo resolveu fazer a viagem para a Índia, todos pensavam, ele é louco, porque ele vai acabar se perdendo no mar e vai morrer. Porque eles tinham certeza que o mundo, nosso planeta Terra, era plano e não redondo, certo? Essa imagem foi criada devido ao medo do desconhecido. O homem só conhecia alguma parte da África, a Europa e uma parte da Ásia. Para o europeu, o mundo era somente aquele que ele conhecia. Então, como nós já sabemos, nós temos medo do desconhecido. E para eles também tinham muito medo de fazer essa viagem, porque eles tinham medo de chegar a um ponto da Terra e sumir. Mas hoje nós sabemos que a Terra não é plana, ela é redonda, certo? Agora nós vamos fazer essa atividade aqui. Numere as frases seguindo a sequência histórica dos acontecimentos. Aqui você vai ler cada acontecimento e numerar. Portugal foi o pioneiro com o Estado Nacional na Europa. Esse é o número 1, o número 2 ou o número 3. Essa corrida comercial ocasionou grandes navegações. Você vai numerar também em sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o que está em ordem, certo? Na segunda, você vai explicar do que é composta uma bússola. Lembra que eu falei da aula passada, a bússola, do que ela é composta? Então, você vai escrever aqui. Quais eram as finalidades das especiarias? Os europeus acreditavam que a Terra era o quê? Você vai colocar aqui a resposta. Porque os nativos americanos são chamados de indígenas. Lembra que eu também falei na aula passada porque que os nativos americanos são chamados de indígenas? Você vai escrever aqui certinho, certo? Bons estudos e até a próxima aula.